de Jeremias. Jeremias. Aleluia. Quando o pastor Jair passou a escala para a gente, eu estava orando ao Senhor, e a verdade é que eu queria pregar sobre outra coisa, mas a vontade do Senhor, ela prevalece. E o Senhor então começou a compartilhar comigo esse texto. Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então tomaram Jeremias e o lançaram numa cova, ou calabouço de Malquias. Repita comigo assim: cova de Malquias. Eu continuo. Filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Diga comigo assim: cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, diga comigo assim: Ebed-Meleque falou ao rei. Eu continuo. Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço ou na cova. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Diga comigo assim: não há pão na cidade. Eu continuo. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens. Diga comigo: 30 homens. E tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Então tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos. Diga comigo assim: trapos velhos. Roupas velhas. Embocados, e desceu a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos rotos, já produzidos, aleluia, Jesus, na cova dos teus braços. Diga comigo: covas dos braços, por debaixo das cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço ou da cova, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Feche os seus olhos. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, graças eu te dou pela tua igreja, graças eu te dou, Senhor, pelo teu povo. Espírito Santo, eu reconheço o seu senhorio, reconheço o seu pastoreio e submeta a sua vontade, o seu pastoreio nessa manhã. Reconheço total dependência de ti, Espírito Santo, que eu não posso fazer nada se não for por intermédio de ti. Reconheço totalmente a necessidade, Espírito Santo, que haja agora o mover do teu Espírito Santo dentro de mim. Que eu não venha falar nada segundo o meu achismo, segundo a minha teologia, não, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer que eu fale com cada um de nós que está aqui nessa manhã, porque eu creio que o Senhor fala com pessoas presentes e não pessoas ausentes, apesar, Senhor, que eu sei que algumas pessoas vão estar assistindo, que quando elas estiverem assistindo, que elas possam receber da mesma maneira como nós vamos receber aqui nessa manhã, porque a tua palavra, ela é nova. Eu sei que o Senhor vai trazer visão, vai trazer entendimento, vai trazer conhecimento para algumas pessoas, e eu te louvo por isso. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor nessa manhã nos levantará com ousadia. Eu te louvo, Espírito Santo, porque nessa manhã o Senhor se apresentará para nós como um médico, aquele que vem para nos curar as feridas nas nossas almas, curar alguns bloqueios que nós temos, Senhor, e que nós não entendemos, ó Pai. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor é quem glorifica a Cristo. E eu te louvo porque Cristo é quem nos apresenta o Pai. E reconheço que não podemos fazer nada sem Ti. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Tu tens liberdade para curar, Tu tens liberdade para fazer o que o Senhor quiser fazer. Porque nós somos uma igreja que cremos que o Senhor cura, salva, batiza com o Espírito Santo e quer levar para o céu.
Nós somos uma igreja que cremos em sinais, prodígios e maravilhas, mas nós não somente cremos, como nós queremos viver isso, e vamos viver. Eu creio, Senhor, que nós somos a geração do arrebatamento, a geração que vai viver um avivamento poderoso sobre essa terra. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, ó Pai. Eu creio nisso, e que os meus irmãos possam crer também. Eu creio, Senhor, nos dons espirituais. Eu creio no dom da revelação, no dom de interpretação de línguas, dom de sinais, dom da fé, dom de milagres. Eu creio no dom de cura. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito Santo, que se o Senhor quiser sacudir-nos nesta manhã, o Senhor assim o fará, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor, porque o Senhor é o nosso Redentor. E obrigado, Espírito Santo, eu já te louvo, já rendo graças a Ti por aquilo que o Senhor fará no nosso meio nesta manhã. Desde já eu repreendo toda a incredulidade, eu repreendo todas as tradições que nos afastam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, cerca-nos, Espírito Santo, com cercas. Cerca-nos, Espírito Santo, nessa manhã com cercas vivas, conforme está escrito no livro de Jó, que o Senhor os cercaste. Então cerca-nos nesta manhã, e que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Eu sou somente o jumentinho que o Senhor escolheu montar nessa manhã. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem conhece essa passagem? Jeremias. O livro do profeta Jeremias é um daqueles livros assim que quando você abre para ler, o seu coração ele é tomado ao mesmo tempo por um sentimento de frustração, mas ao mesmo tempo também um sentimento de alegria. Há um sentimento dúbio quando você abre o livro do profeta Jeremias. Mas existem alguns segredos, existem alguns mistérios que Deus preparou para mim e para você. Eu particularmente, quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de entrar dentro da história. É verdade que tem hora que a história entra dentro de mim e Deus começa a trazer coisas lindas. E quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor começou a falar para mim sobre a história de Jeremias. E Ele disse assim para mim: a cova, repita assim comigo, a cova não é o seu destino. Você não foi chamado para ficar numa cova. Mas não quer dizer que não haverá covas. Pastor, não estou entendendo nada. É o tema da mensagem, só para a Larissa escrever lá. A cova não é o seu destino. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, vai nos contar a história de um rei chamado Josias. Esse rei chamado Josias, ele era um rei diferente dos outros reis que reinaram sobre a nação de Judá. A Bíblia vai nos contar a história que o rei Josias, quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele começou a fazer é derrubar os postes ídolos, tirar os falsos deuses que predominavam na nação, na geração, na sua época. Um rei, eu estou falando de um rei que está tendo um cuidado, um zelo de tirar tudo aquilo que estava afastando o povo da presença de Deus. Amém? Pastor, não estou entendendo. Não tem como você reinar se existir ídolos dentro de nós. Não tem como eu e você reinarmos se não existir, nós não tirarmos os ídolos dentro de nós. Pastor, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida. Não é só imagens, não é só a música. Então eu quero que você faça uma pequena reflexão aí em nome de Jesus, 2 minutinhos, 2 segundos. O que tem roubado o seu coração, o que tem tirado você da presença do Senhor? A Bíblia então vai nos dizer que esse rei, ele começa então a tirar os entulhos, ele está limpando a casa, ele está colocando a casa em ordem, e aí ele quer restaurar o templo, ele quer arrumar a casa do Senhor, porque ele sabia que ele não podia reinar sem a presença do Senhor, e ali ele está mexendo, ele está movendo, e de repente a Bíblia vai nos contar no livro de Reis, de Crônicas, depois você lê em casa, eu estou só resumindo para você, fazendo um compêndio, um pano de fundo. A Bíblia diz que ele vai encontrar um livro, diga comigo assim: o rei Josias encontra um livro, e aí ele vai procurar um sacerdote. Só que diz a história, aleluia Jesus, diz a história que não havia sacerdócio disponível naquela época. Aí vai começar a história de Jeremias. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Ele vai procurar um sacerdote, o sacerdote que ele conhece mais próximo dele chama-se Ilquias, diga comigo, Ilquias, pai de Jeremias. A Bíblia vai nos contar no livro de Reis, Crônicas, que
A descendência de Ilquias foi uma descendência maldita, uma descendência maldita, uma descendência amaldiçoada por causa de um sacerdote chamado Abiatar. Abiatar traiu Davi, e quando Abiatar cometeu esse pecado de traição a Davi, o que Davi fez? Para não matá-lo, porque ele ministrou na presença do Senhor, Davi então vai bani-lo. Davi vai colocar ele numa terra do esquecimento. Davi vai tirar ele da presença de Deus e vai lançar numa terra esquecida, ou numa terra onde as pessoas vão olhar para ele e vai ver que aquela descendência, aquela geração, uma geração maldita. Pastor, não estou entendendo nada. Eu estou dizendo para você nessa manhã, não importa o que a sua geração fez, Deus está levantando um Josias, e Josias ele está procurando Ilquias. Não importa o que a sua geração fez, não importa o que os seus pais fizeram, não importa a família que você nasceu, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é rico, se é pobre, Deus está levantando um Josias, e Josias está levantando um Ilquias, e Deus está lembrando de você. E sabe qual é o nome da cidade que colocaram Abiatar e toda a sua geração? Diga comigo assim: Anatote. Anatote. Anatote significa Deus ouve a oração, ou Deus responde a oração. Como pode você ficar no esquecimento se Deus ouve a sua oração? A verdade é que quando eu e você somos lançados no vale do esquecimento, nós não acreditamos que Deus ouve as nossas orações. E ao invés de eu e você se levantarmos e orarmos ao Senhor, mas nós não temos forças para orar, porque a gente ouviu a história dos nossos antepassados. Na minha família não teve um pregador, na minha família não teve um pastor, na minha família não teve um ministro de louvor. E aí a gente não se posiciona, aí a gente não se levanta. Mas Deus está dizendo para mim, para você nessa manhã, que Ele ainda ouve a sua oração, Ele ainda ouve o seu clamor, Ele ainda ouve a sua voz. Então Ele manda chamar Ilquias. E Ilquias, imagina comigo, presta sua mente, presta seu coração nessa manhã, para que você possa visualizar a história, assim como eu estou visualizando ela agora nessa manhã. O rei chama Ilquias, e Ilquias diz para o rei assim: rei, você sabe que nos foram tirada o privilégio, a oportunidade de conhecer os segredos desse livro. O senhor sabe que nós não podemos nos achegar próximo desse livro. Tão real com os dias de hoje, né? Cada vez mais estamos vivendo uma geração onde as pessoas não querem que você conheça a palavra, não querem que você se relacione com a palavra. Você vai ouvir frases assim: a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia foi escrita há milhões e milhões de anos atrás. Assim que eles falam dessa forma. A Bíblia é um livro histórico, eu concordo. Ela é histórico, ela é profético, ela é verdade, ela é a boca de Deus, ela é a palavra do Senhor. É um livro futurista que conta o futuro de todos os seres humanos da terra. Mas você vai ver que a cada dia que se passa, vão fazer de tudo para te afastar de conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele vai falar assim: aleluia, rei, eu conheço uma mulher que conhece os segredos deste livro. E o rei então vai dizer para ela assim: quem é essa mulher? Qual é o nome dessa mulher? Vamos buscar essa mulher. E ele então vai dizer assim: essa mulher, o nome dela é Hulda, a profetisa. Ela mora nos lugares baixos de Jerusalém, ela mora na comunidade de Jerusalém, ela mora no lugar onde ninguém dá nada para ela, mas ela conhece os segredos desse livro. A Bíblia então vai nos dizer que o rei, o coração dele vibra, e ele fala: então vamos atrás dessa mulher. E eles vão tomar um cuidado, eles vão ter um zelo. Eles vão sair, diz a Bíblia no livro de Crônicas, capítulo 34, depois você lê lá, já estou te dando uma colher de chá. Você ia ter que ler Crônicas todinho, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, para você entender. Então dá um glória a Deus aí, que eu já fui bonzinho com você. A Bíblia vai nos dizer que eles saem na madrugada, parte na madrugada, tomando todo o cuidado com a palavra do Senhor. Aqui, quando eu estava lendo essa parte aqui, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele disse assim: nós, geração atual, somos a geração que, apesar de ter as maiores oportunidades, não tem zelo pela palavra do Senhor. Vou repetir de uma outra forma: nós somos uma geração privilegiada, amém? A Bíblia está em ordem
cronológica, nós temos o grego, temos o hebraico, temos a transliteração, temos várias ministrações, temos vários homens de Deus, e por ser tão fácil, nós não damos o devido valor. Não damos. Vou fazer uma pergunta, responda com o dedinho minguinho do pé. Estamos no mês de junho. Já leu o Novo Testamento todinho? Tá bom, vou ter uma colher de chá com você. Já leu os 4 evangelhos todinho? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a palavra, ela é o que te alimenta. A palavra é o que abre os seus olhos, é que tira as escamas, é que faz você entender. É que a palavra, ela é lâmpada, ela é a que te guia, ela é a que te orienta. A Bíblia então vai nos dizer que eles vão saindo na madrugada, com todo cuidado, com todo zelo, e eles estão indo atrás dessa mulher chamada Uda, a profetisa, e está indo lá, Euquias está caminhando, vai Euquias juntamente com o rei Josias, porque eles querem saber o que contém nesse livro, eles querem conhecer os segredos desse livro, eles querem conhecer as coisas grandes e ocultas que não sabem. Não foi à toa que Jeremias disse isso, aleluia. E lá vão eles caminhando, na calada da noite, na calada da madrugada, parece que eu vejo, parece que eu ouço. De repente eles estão caminhando, aí escutam umas pedrinhas rolando pelo chão. Eles dizem assim: ei, alguém está aqui, para, olha, observa quem é. De repente eles escutam uma vozinha de um menino. Aí quem é que está aí? Aí o menino diz assim: papai, sou eu, Jeremias. Eu também quero saber o que Deus tem para falar conosco através deste livro. Oh Jesus. A Bíblia vai nos contar então a história que eles chegam diante da profetisa Uda. Todos os sacerdotes daquela época não conheciam os segredos daquele livro, mas aquela mulher que morava na periferia de Jerusalém, ela conhecia os segredos daquele livro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você não subestimar você. Eu estou querendo dizer para você não subestimar o Deus que você serve. Não é a condição que você está que vai determinar quem é você, mas é a sua intimidade com o Rei dos Reis. Você pode estar nas portas do inferno, que Ele estará contigo. Vou repetir, você está meio incrédulo nessa manhã, está com sono, dá um glória a Deus aí bem forte. Fala assim: glória a Deus. Eu falo, Senhor. Aleluia. E o Quias passou a vida dele toda de cabeça baixa. E o Quias passou a vida dele toda de cabeça baixa, porque a geração dele era uma geração maldita. Se o Quias entrasse aqui nessa manhã agora, talvez eu e você iríamos apontar o dedo para ele e falar: geração maldita. Aí a mulher engravida, a mulher dele fica grávida, descobre que é um menino. Aí ele vai tomar uma posição, ele vai dizer assim: ei, Satanás, escuta. Até hoje você zombou de mim, zombou da minha história, zombou da minha família. A partir de agora eu começo a mudar. O meu filho, a geração dele, vai chamar-se Jeremias. Quem sabe o significado de Jeremias? Diga assim: Jeremias, aquele que Deus levanta. Levanta-se nessa manhã e toma uma posição na sua história. Se coloque de pé nessa manhã e bate o dedo na cara de Satanás e fala para ele que ele não tem poder para agir na sua história. Ele pode ter agido na história dos seus antepassados, mas a partir de agora você se levanta como homem, mulher de Deus, e aponta o dedo na cara dele e fala: estou começando uma nova história. Mas a maioria dos crentes tem medo de Satanás, tem medo dele. Eu preciso falar, me perdoe, mas eu preciso falar. Euquias poderia ter ficado como os outros sacerdotes, como a geração dele, acomodado, mas ele não aceitava a situação. Tocou na minha geração, mas na geração do meu filho não vai tocar. Tocou na minha geração, mas na geração do meu filho não vai tocar, porque ele vai se levantar. Eu vou se levantar. Continuando. Aí eles chegam diante da casa da profetisa Uda, mulher de Deus. O maior problema da igreja atual é julgar as pessoas. O maior problema da igreja atual é julgar as pessoas. Nós achamos que nós sabemos tudo, nós achamos que nós conhecemos tudo por causa da nosso seminário, nossa teologia, nosso não sei o quê. Achamos que somos dono de tudo e colocamos Deus numa caixa.
e achamos agora que também podemos ensinar Deus a fazer as coisas. Aí Deus vai e levanta uma Uda, aí Deus vai e levanta um pequenino, aí Deus vai e levanta uns doidos lá na comunidade metodista de Jardinópolis, uns que moram no São Jorge, outros que moram na Secap, outros que moram lá no São Gabriel, para confundir todos os sábios. Aleluia, Jesus. Ele chega diante da profetisa Uda, e o rei então pergunta para ela assim: você sabe o que contém nesse livro? Digo eu agora, tá? É eu, não está escrito. Eu imagino que ela olha para a cara do rei assim, ela dá um sorriso e fala assim: rei, eu conheço todos os segredos desse livro. Rei, eu moro aqui na periferia de Jerusalém, não tem problema. Eu não moro lá no palácio, não tem problema. Aqui na periferia eu tenho acesso ao palácio dos palácios, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. E eu ministro com ele todo dia de manhã, todo dia de tarde, todo dia à noite. Eu tenho comunhão com ele, eu ouço ele falar aos meus ouvidos. Rei, fique tranquilo. O que contém nesse livro está escrito que Deus vai destruir toda a nação de Judá. Deus vai trazer juízo sobre a nação de Judá, mas os seus olhos não vai ver essa destruição, porque você é um homem temente a Deus, porque você é um homem que tem um coração sincero e reto diante de Deus. E naqueles dias, Deus levantará um profeta, e este profeta, ela então olha para Jeremias e diz, será esse menino. Parece que eu vejo Jeremias dizendo para ela, mas eu não sei falar. E ela então diz, antes que você chegasse no ventre, eu te escolhi e te lancei como profeta sobre as nações. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Jeremias recebeu uma das maiores incumbências: profetizar numa época onde as pessoas estavam afastadas do caminho do Senhor. Falar aquilo que o Senhor queria que o povo ouvisse quando o povo não acreditava. Jeremias recebeu talvez uma das missões mais difíceis. Eu estou dizendo para você que a chamada não é fácil. Eu estou dizendo para você que a chamada é dolorida. Eu estou dizendo para você que a chamada vai colocar em xeque. Imagina Jeremias profetizando e não vendo nenhuma das suas palavras se cumprirem. Nenhuma, Alex. Imagina o coração de Jeremias. Houve um momento em que Jeremias ficou com dúvida se realmente aquela mulher era uma mulher de Deus, se aquela mulher tinha dito realmente procedia da boca de Deus ou se era carne. Porque você faz essa mesma pergunta: será que Deus usou ele mesmo? Será que era de Deus? Deixa eu te dizer para você, era de Deus. Você só precisa se levantar e falar: eu tomo posse dessa profecia, essa profecia vai se concretizar, vai se cumprir na minha vida. Mas se você ficar sentado, se você ficar de braço cruzado, não vai acontecer nada. Você recebe a profecia e tem que fazer a sua parte. A sua parte é dobrar os seus joelhos e falar com o Rei dos Reis: eis-me aqui. O problema é que a gente recebe uma profecia e acha que vai cumprir tudo de uma só vez, que você não tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Aí você fica lá sentado no sofá, bonitão, bonitona, não tem compromisso, não ora, não jejua, não lê a palavra. E aí você sabe o que você vai falar? Não era homem de Deus, não era mulher de Deus, era da carne. Se Deus pudesse levantar e lá dar um tapão na sua cabeça e falar: desperta tu que dormes, acorda. Aleluia. A Bíblia então vai nos contar que houve um momento em que Jeremias teve dúvida da chamada dele. Aqui eu começo a pregar nessa manhã, em nome de Jesus. Então Deus vai marcar um encontro com Jeremias. Deus vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Aleluia. Só que quando você lê a história, a Bíblia vai nos dizer que o rei Josias, ele tinha destruído a olaria. Diga assim comigo assim, uma olaria, diga comigo assim, uma olaria para de funcionar quando não há barro. Josias tinha desativado. Aí ele escuta assim que Deus chamou ele para descer à casa do oleiro. Como é que ele vai à casa do oleiro se não existia mais olaria? Aí a Bíblia vai nos dizer que ele chega lá.
Quando ele chega na olaria, diga assim: Jeremias. Quando ele chega, o oleiro já está trabalhando. Quando você chegou aqui, Deus já estava trabalhando. Quando eu peguei esse microfone, Deus já estava trabalhando. Deus não trabalha quando eu chego. Deus não trabalha quando eu prego. Deus não trabalha quando eu ministro lá em cima louvor. Deus chega primeiro. Quando você chega, você só é o jumentinho, a jumentinha que Ele quer montar. Você só é a caneta que Ele quer começar a escrever uma história. As coisas não acontecem porque você prega, porque você canta, porque você adora, porque você está à frente. Está escrito, depois você lê em casa. Quando ele chegou lá, Deus já estava trabalhando, porque Deus queria dizer para ele assim: Jeremias, eu trabalho, mesmo quando você não chega. Porque a maioria de nós tem aquele sentimento vaidoso de Satanás no nosso coração, que só acontece as coisas quando eu prego, quando eu canto, quando eu ministro, quando eu faço. Deus trabalha antes. Ninguém consegue vencer Deus. A Bíblia vai então nos dizer que ele chega lá diante do oleiro. Imagino eu, digo eu, penso eu, não está escrito, agora sou eu, Kleber falando. Se você quiser crer, amém. Se você não quiser crer, amém, do mesmo jeito. Aleluia. Quando ele chega lá, o oleiro então olha para a cara dele assim, eu estou vendo a cena. E o oleiro então sorri, porque ele achou que ele ia fazer alguma coisa, mas ele chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. E o oleiro então estava dizendo para ele assim: ei, Jeremias, eu estou trabalhando na nação de Judá. A Bíblia então vai dizer que o vaso quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não é Deus que te quebra, é você que se quebra, sendo desobediente, sendo descompromissado. É você que se quebra, só quer vir no culto só no domingo, é culto domingueiro, é crente domingueiro, é crente 6 horas, só quer receber oração, não entendeu que tem poder na sua oração, que você pode interceder por você. Não é o oleiro que te quebra, é você que se quebra. E aí ele começa lá a falar para Jeremias assim: Jeremias, a nação de Judá está toda quebrada. Oh Deus, a nação de Judá está toda destruída, mas eu vou pegar os caquinhos e eu vou fazer de Judá um vaso novo. Eu vou pegar os membros da comunidade metodista de Jardinópolis que está quebrado, porque aqui na nossa frente você pula, você canta, você dá rajada de línguas estranhas, mas só Deus sabe como está o seu íntimo, só Deus sabe como está o seu coração. Aleluia. Vai haver fase na sua vida que você vai precisar ter um encontro com o oleiro, descer a olaria e ver o oleiro trabalhando, e entender que você não faz nada. Quem faz é Ele, é por Ele e para Ele são todas as coisas. Toda vez que um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus se levanta, o inimigo também se levanta. Eu preciso dizer isso para você. Toda vez que eu e você se posicionamos, o inimigo também se posiciona, porque ele quer calar o profeta, ele quer calar o homem de Deus, ele quer calar a mulher de Deus, ele quer parar a tua chamada, ele quer parar o teu ministério, ele quer parar o projeto que Deus tem dentro de você. E sabe o que a gente faz como homem e mulher de Deus? Esquece que Deus nos chamou para levantar, a gente recua. A Bíblia então vai nos dizer que eles começaram a tramar contra Jeremias, porque eles não suportavam ouvir a verdade que saía da boca de Jeremias. Mas Jeremias já foi quebrado. Aí na ausência do rei, eles vão tomar uma atitude. Na ausência do rei. Na ausência do rei. Eles vão pegar Jeremias e vão lançar Jeremias na cova de Malquias. Diga comigo assim: a cova não era de Jeremias, era de Malquias. Tem cova que eu e você entra, que não é nossa, mas eu e você entra. Por que Deus permite entrar numa cova? Por causa do propósito. Mas cova vazia não tem glória. A Bíblia vai nos dizer que José foi lançado numa cova, e quando ele sai da cova, vendido como escravo, porque estava vazia. A Bíblia também vai nos dizer que Daniel foi lançado numa cova, e o que havia na cova? Leões. E quando ele sai da cova, governador. A Bíblia vai falar que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. O que havia na fornalha? Fogo.
Quando eles saem de lá, o nome do Senhor é glorificado. Você está entendendo por que você está nessa cova? Você está entendendo por que os leões estão lá prontinho para te devorar? Não vão te matar, não vão te matar, não vão te matar. É para Deus te glorificar. Então dá glória a Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que não vai doer, eu não estou dizendo que não vai dar vontade de desistir. Eu estou dizendo nessa manhã para você: continue um pouquinho mais. Essa cova não é sua, Deus colocou você aí para glorificar o teu nome. Aleluia, Jesus. Aí eles lançam ele na cova de Malquias. Aleluia. Eu falo, Senhor, na cova de Malquias, eu estava orando ao Senhor e o Senhor começou a compartilhar o meu coração. Isso que eu vou falar para vocês. Não estava liberado para falar, mas o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. Corda, diga comigo assim: corda. Corda, fala profético. Corda. Corda. A corda, ela tem 3 simbolismos aqui nesse texto. Primeiro, ela foi usada para descer Jeremias numa cova. Segundo, ela também vai ser usada para tirar Jeremias da cova. Mas tem um terceiro. Essa mesma corda que te lançou, e essa mesma corda que vai te tirar, ela também é uma corda que o inimigo lança para você e fala: se enforca, se mata. Porque quando você está na lama, você continua na lama. Quando você está na lama, você ouve pessoas falando assim: você está em pecado. Você ouve pessoas falando assim: já era. Você ouve pessoas falando assim: se mata que é melhor. Pastor, isso é uma heresia. Heresia é você que não tem intimidade com o Senhor. Lê no texto, ele vai dizer assim que ele foi específico. Ele disse assim: Jeremias, coloca debaixo dos braços. Jeremias, não é para colocar no pescoço não, porque no pescoço são as pessoas, as falsas pessoas que se levantam para te ajudar com uma falsidade, mas na verdade elas querem te matar. Se elas pudessem, elas desciam na cova e amarrariam ela no seu pescoço, porque você é uma profeta, uma profetisa do Senhor, é um profeta, porque você fala a verdade, porque você fala aquilo que o Senhor quer que você fala. A corda tem 3 destinos: te descer, te subir e te matar. Mas qual era o teu nome? Diga assim: Jeremias, aquele que Deus levanta. Pode estar numa cova, pode tentar colocar a corda no seu pescoço, mas quando o inimigo trama uma corda para te enforcar na presença dos outros, Deus levanta uma mulher chamada Esther. Mulher, igreja, mulher, igreja. A igreja foi chamada não para matar, a igreja foi chamada para restaurar, a igreja foi chamada para resgatar. Está na Bíblia, não estou inventando, está escrito. É que existem algumas coisas que estão por trás. Você precisa ter intimidade, você precisa desejar isso, você precisa querer isso, você precisa arder no seu coração. Aleluia. Então ele vai se apresentar diante do rei Ebed-Meleque. Ele vai dizer para o rei assim: Rei, lançaram Jeremias numa cova. O que aqueles homens fizeram foi mal, eles estavam errados. Só que eu acho lindo porque o texto não vai dizer que a lama vai matar ele. O texto não vai dizer que a cova vai matar ele. Sabe o que o texto vai dizer? Que a falta de pão. Está difícil, vem ouvir a palavra. Está difícil, permaneça na palavra, que é o pão, que é o alimento. Aleluia, Jesus. Eu falo. Diga assim: cova, lama, cova, lama. Jeremias, agora eu, cova, você, eu, lama, barro. O que acontece com barro? Diga assim: o barro serve para o oleiro fazer um vaso novo. Por isso que eu disse que essa cova não vai te matar. Está doendo, eu sei. Está frio, eu sei. Está solitário, eu sei.
Mas ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, agora eu quero que você veja o oleiro trabalhando em você. O oleiro pegando as imperfeições e moldando você. E agora ele está enviando o Obed-Meleque, um tipo do Espírito Santo que está trazendo a corda. E a corda está chegando, ele está dizendo assim para mim e para você: ei, agora eu estou fazendo de você um vaso novo. Eu estou fazendo de você um vaso novo. Eu estou fazendo de você um vaso novo. Eu estou começando uma nova história na sua vida, na sua casa, na sua geração, na sua família. Não é a família que você nasceu que vai determinar o que você é, mas é aquilo que Deus estabeleceu para você. E Ele diz nessa manhã que cordas estão sendo jogadas em covas, e você está sendo levantado nessa manhã para uma grande obra nessa cidade de Jardinópolis. Aleluia. Já vou encerrar. Eu não quero tomar muito tempo. Aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. O texto vai nos dizer assim, que Obed-Meleque, ele vai buscar roupas velhas. Eu falei: Senhor, mas como que roupas velhas? Vocês nunca brincaram de corda, né? De fazer corda com lençol? Quem já fez corda com lençol? Amém? Essa geração de hoje não sabe o que é isso, não sabe o que é se divertir. Aleluia, Jesus. Falei: Senhor, mas não vai aguentar, vai ter que descer. Aí o Senhor falou para mim assim: é velho aos olhos dos homens, mas aos meus olhos é novo, porque eu renovo as forças. É velho. Senhor, o que eu vou fazer para o Senhor? Já passou o meu tempo. Não passou. Deus conta com você. Deus conta com você. Se for para tirar um Jeremias da cova, Deus vai usar você. Pode ter 70, 100 anos. Ah, pastor, isso é uma heresia, o que o senhor está falando. Tá bom. Depois você lê a história de Abraão. Depois você me fala com quantos anos ele foi capaz de gerar. Está velho? Para os homens. Está acabado? Para os homens. Mas para Deus não, ainda há um propósito. Ainda há um propósito. Pastor, por que Deus nos permite então ser lançados nessas covas? Para exaltar o seu nome. Eu quero encerrar nessa manhã com essa palavra. Oh Deus. Aleluia. Só pode resgatar quem um dia foi resgatado. Só pode resgatar quem um dia foi resgatado. É por isso que você está sofrendo essa luta. É por isso que você está sofrendo essa angústia, essa perseguição. É por isso que você está sendo afrontado. Só que você só está olhando o lado ruim da história, digamos assim. Mas eu quero que Deus abra os seus olhos nessa manhã e que você consiga ver que você está se levantando como uma corda não para matar, mas para resgatar outras pessoas que estão vivendo coisas que você está vivendo hoje, que estão passando por situações que você se encontra hoje. Deus está te treinando nessa manhã para você ser um resgatador de pessoas. Pastor, dói, eu sei que dói. Dói, glória a Deus, porque dói, porque quando você vê uma pessoa na mesma situação que você se encontrava, você vai ter compaixão por ela. Você vai olhar para ela com o mesmo olhar que você gostaria que olhassem para você. O problema, pastor Júlio, é que a gente quer ser corda só para matar. A gente quer ser corda porque o cara fala bem, o cara prega bem, a mulher canta bem, aí a gente quer ser corda para matar. Deixa eu te falar. Para destruir uma pessoa, nenhuma pessoa. Devido à tecnologia hoje tem um monte de coisa que eles podem forçar a fazer tudo. Mas para te resgatar, Deus levanta 30 homens. Mas para te resgatar, se for para você ser um salvador de almas, se for para você ser um resgatador de almas, Deus vai sacudir os 4 cantos da cidade de Jardinópolis, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Ele vai baixar os céus para te exaltar. Só que Deus não faz nada com ninguém que não sabe quem é. Só que Deus não faz nada com ninguém que não conhece
propósito. Só que Deus não faz nada com ninguém que não conhece a sua chamada. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: quer sair da cova? Bora sair da cova? Bora começar uma nova vida? Bora começar de novo? Bora! Deus conta com você. Não é só o pastor Jair, pastor Júlio, pastor Ricardo. Não, é você. É você. Você é a pecinha do Lego. Você vai conectar pessoas que nós não vamos conectar. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. Há poder em você. Há poder em você. É por isso que você não foi ceifado, é por isso que você não foi roubado, é por isso que Deus te guardou, é por isso que Deus te guarda, porque Deus está esperando você sair dessa cova. E eu vim nessa manhã como uma corda para resgatar seus sonhos, seus planos, seus projetos, até mesmo o seu ministério. Mas eu não posso fazer isso se você não quiser, porque infelizmente tem pessoas que preferem ficar na lama. Se coloque de pé em nome de Jesus.